Olá, gente, tudo bom? Eu espero que todos estejam bem. Venho hoje com mais um capítulo desse livro aqui, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, né, que eu venho tratando dos capítulos, é um estudo sobre esse livro, eu venho tratando dos capítulos, né, já estamos no segundo capítulo, na segunda parte, que é a punição, que é a parte da punição, né, que é a parte, a mitigação das penas. Gostaria de lembrar vocês que, caso tenham interesse em outras obras do Michel Foucault, eu tenho outros livros aqui nas minhas playlists do Foucault. Se você tem interesse, né, pode consultar. Também tem uma aula História da Sexualidade, volume 1, na Udemy, que tiver interesse também pode consultar. Eu tenho também outros pensadores, eu também trago outras obras, né, que estão na minha playlist, também vocês podem consultar se tiver interesse, ok? Então vamos ao estudo dessa parte, né, que é a mitigação das penas. Depois vamos entrar na outra parte do livro, que é a parte da disciplina, né, mas essa aqui para finalizar essa questão das penas. Então, nesse capítulo, o Foucault ele vai falar, né, vai tratar que que houve a reforma, né, no sistema penal, como eu já vimos tratando nos outros capítulos anteriores. Houve essa reforma no sistema penal, né, e aí a nova forma prescrita, né, pelos reformadores, tratada pelos reformadores, ela se baseia numa tecnologia da representação. O que interessa agora é mostrar, certo, a desvantagem do crime nesse momento, né, e mostrar o castigo que convém. É como energias que se batem, né? Foucault ele vai dizer que é como o crime, ele vai encontrar sua analogia, né? Essa era a proposta dos reformadores, mostrando quase como se as penas fossem algo natural. Então, por exemplo, aqueles que abusam da liberdade serão privados da sua liberdade. Aqueles que abusarem, né, dos direitos civis, das funções públicas, eles serão retirados seus direitos civis, né? Multa para quem fizer a usura e o peculato, a confiscação punirá o roubo, a humilhação, os delitos da vanglória, a morte para aqueles que assassinam, né, para o assassinato. A fogueira será para aquele que cometeu o incêndio. Então, as penas nesse momento eram análogas, né, ao crime, certo? E aí elas têm uma relação exata, quase assim uma punição análoga mesmo, né, como eu já disse. Não é mais uma vingança, como antes acontecia, onde o corpo do condenado era do soberano e o soberano podia sim se vingar. Agora, nesse momento, não é mais uma vingança. Então, a intenção é fazer uma representação, né, das desvantagens do crime. Diziam os reformadores, Foucault vai dizer, não encontramos vantagens nas prisões. Nada adiantará que os mendigos fiquem ociosos, presos, né? Eles serão obrigados ao trabalho, né? Então, não interessa nesse momento a prisão, a prisão como penalidade, certo? E o culpado, ele não é o único alvo do castigo, certo? Este deve também interessar os outros. E para isso, esse ritual da punição, ele aparece em público,
ele tem uma circulação pública, todos devem ver, todos devem ver a cena, né? A cena das punições, certo? E devem ser visíveis a todos. E não interessa para os reformadores as penas de prisão, as penas secretas, né? Isso é considerado ainda uma coisa do tempo da tirania, né? Então, o condenado, ele deve ser considerado um escravo a serviço de todos. Então, por exemplo, os ladrões que trazem problemas à livre circulação das mercadorias nas estradas, eles terão que trabalhar, né, para consertar as estradas intransitáveis, né? Eles se tornam um corpo útil para a sociedade, certo? Antes o corpo do condenado era do rei. Nesse momento, o corpo do condenado, ele é da sociedade inteira. Ele vai se tornar útil agora para a sociedade, certo? E agora a questão, quem vai puni-lo não é mais o rei, não é mais o tirano. O que vai punir são as leis, certo? As leis que associam o crime ao castigo, certo? Então, o cidadão, nesse momento, né, que cometeu o crime, ele não atingiu o rei, o tirano, ele atingiu as leis da sociedade. Ele violou, assim, as leis. Então, assim é pensado um ritual do crime, para lembrar a lei. E assim, deve servir de escola, para que todos vejam, né, essa questão da representação que o Foucault vai falar, né? Os reformadores, eles focam nem tanto no crime, ou nem tanto no castigo, na penalidade sobre o corpo, mas eles vão pensar na representação, de mostrar aos outros as desvantagens, né, do crime e na aplicação da lei. E é banida completamente, né, essa ideia, né, de que a pena deve ser apenas a prisão, né? Como eu já falei, né, a prisão servia apenas para quem cometia crimes de rapto, de violência, né, de desordem. Então, assim, os reformadores acham que, nesse momento, que a prisão ela não vai responder às especificidades do crime, né? E assim, como a prisão é algo que fica fechado, né? Não é algo que é visto em todos, né? Não se torna uma representação, uma aula, né? Uma aula cívica, né? E o Foucault vai dizer que para os reformadores, até as crianças, elas devem ver, né? Visualizar essa condenação, né? É uma aula, certo? Então, a prisão para os reformadores, ela é tida como desprovida de algo como inútil à sociedade e também cara, né, à sociedade. E inútil porque mantém os criminosos ociosos, certo? Causando a multiplicação dos vícios, ok? Foucault vai dizer, né, que depois de algum tempo, né, assim, depois dessa ideia dos reformadores, pouco tempo depois, né, ele fala que uns 20 anos, a prisão ela vai se tornar a principal forma de castigo, né? Não a ideia dos reformadores, né, que era trazer a cada crime uma penalidade analógica, e não era só a prisão, certo? Ele diz que logo é implantado a prisão como a forma uniforme de punir, né? E ele vai dizer que no Código Penal de 1810, ela ocupa quase todo o campo, né, de possíveis punições, né? Vai ser a principal. E aí ele vai dizer que surge, né, em toda a Europa uma grande arquitetura fechada, né, hierarquizada, que vai se integrar no aparelho do Estado, né?
E agora é um muro alto, intransponível, misterioso, né? Muito diferente do que ocorria, da proposta dos reformadores, né? E do que ocorria na época dos reis, né? Dos tiranos, que o corpo do condenado era exposto, certo? Para mostrar o poder do soberano, né? Que havia esse ritual onde deixava exposto. Então, essa forma, né, de adaptar o crime a penalidade a cada crime, né, acabou completamente, certo? Ele vai dizer, isso aí sai do foco. Ele vai dizer, né, o encarceramento era completamente rejeitado pelos reformadores. Mas aí, na Europa, né, vai surgir em toda a Europa esses edifícios, esses locais de punição, as prisões, as grandes prisões. Né? Os reformadores, eles consideravam essas prisões um instrumento também despótico, né? É uma forma de despotismo. E aí o Foucault pergunta, como foi que aconteceu, né, substituir essas propostas dos reformadores, que era a de você fazer os crimes, as penalidades análogas aos crimes, e de repente colocar a prisão como a principal forma de penalidade, certo? Então ele questiona isso, né, nesse capítulo, né? Ele quer entender isso, né? E ele vai dizer que o mais antigo modelo de aprisionamento, assim, com as cadeias, surgiu em 1596, em Amsterdã, né? E esse modelo, ele foi, né, apropriado, né, no século XVIII, por toda a Europa, certo? Era um modelo que obrigava os detentos a trabalhar, né? Que a administração é que ficava responsável pelo tempo que o prisioneiro ficava preso, certo? E a duração da pena ia de acordo com o comportamento do sujeito. O trabalho era obrigatório, ele vai dizer que nessa prisão, em Amsterdã, dormia 2 ou 3 pessoas em cada cama, em celas que continham 4 a 12 pessoas. Os prisioneiros, eles recebiam salário, né? E havia uma vigilância constante em cima de cada prisioneiro. E a ideia também era fazer uma transformação pedagógica em cima dos prisioneiros, né? E também um tipo de exercício da religiosidade para transformar, né, o prisioneiro. Pois tinha a ideia, e além desse exercício pedagógico, da religiosidade para transformar a alma do prisioneiro, existia também a obrigação do trabalho, porque se acreditava que a ociosidade, né, causava os crimes, certo? E assim, havia uma pedagogia do trabalho para também diminuir os custos, né, para o Estado, né? Então, se formavam, a intenção era fazer prisões onde se formavam operários. E as prisões eram como se fossem fábricas, né? Era rigoroso essa cobrança do trabalho e da religiosidade. Então, a vida do prisioneiro era repartida, né, em cada horário, né? Cada horário exigia um tempo restrito do comportamento do indivíduo, né, que era calculado. E o Foucault vai falar isso quando ele vai falar das disciplinas também do trabalho, na frente, né? E o indivíduo, ele era vigiado em cada passo, em cada momento, e todo o seu dia tinha que estar dentro de um horário. O confinamento solitário total só era para os crimes graves, né, os condenados à morte, né, que tinham punições especiais, né. A prisão não só tornou-se um local de trabalho, como também uma espécie de observatório permanente, onde cada preso era vigiado o tempo todo, né, e ele também era
Sobre o prisioneiro existia todo um saber, né? Ele era analisado, havia todo um aparelho de saber em cima do prisioneiro. E mais uma vez eu quero indicar sobre essa questão o filme Papillon, né? Que mostra, né, como os prisioneiros eles tinham que trabalhar, ok? Continuando, né, entre o aparelho punitivo proposto pelos reformadores, né, a maneira de punir proposta pelos reformadores, e o aparelho punitivo proposto pelo modelo, que ele vai falar, o modelo inglês, né, o modelo americano, que eu acabei de falar, né, que é essa das prisões, ele vai dizer que existem convergências e divergências, certo? A convergência é que os reformatórios, eles não servem para apagar o crime, certo? Os reformatórios, eles servem para evitar que o crime recomece, né? É como se o alvo é o futuro, né? É o futuro do que pode acontecer lá na frente do indivíduo querer cometer o crime novamente, né? E eles têm essa ideia mesmo que o foco é o futuro, certo? Acho que até tem um filme também, eu não sei se é Minority Report, né, que fala sobre essa questão de prever o crime, né, no futuro. E a outra convergência é que o castigo tem que ver o caráter do indivíduo, certo? É ajustar de acordo com o indivíduo e suas variações, aí são as convergências, né? A diferença é o procedimento da punição, os instrumentos que utiliza e a tecnologia da pena. Nos reformadores, o ponto principal é a representação, certo? Das vantagens e desvantagens, o prazer e o desprazer do crime. Eles focam na publicidade, certo? A penalidade é feita para que todos vejam, certo? E só funciona se for divulgado, né? Se toda a sociedade possa assistir. E também, certo? E a diferença no modelo inglês que ele vai falar, né, que é dessa nova punição, certo? Que o mecanismo, o aparelho, a tecnologia utilizada é diversa também, certo? Porque não tá voltada para a representação nesse novo modelo que surgiu, né, na Europa, mas está voltada nesse momento para a coerção, para os exercícios, para as rotinas regulares, para os horários, os sinais, os movimentos obrigatórios, essa disciplina intensa, atividades regulares, meditação solitária, trabalho comum e bons hábitos, né? O que busca nesse momento não é mais a correção do sujeito, certo? Não é mais o sujeito que vai se corrigir porque ele fez o pacto social e agora ele tem que se corrigir para de novo ser um agente, um cidadão, né, que esteja disposto a viver na sociedade dentro do pacto, né, como cidadão, certo? O que agora visa nesse novo sistema de correção é docilizar o sujeito, né? Esse excesso de disciplinas, de atividades obrigatórias, de horários, de correção do sujeito, certo? O que visa é tornar o sujeito obediente, docilizado, sujeito às regras e às ordens, né? Não mais um sujeito de direito da sociedade, como um sujeito que faz parte do social, certo? E dentro desse sistema penitenciário, né, o sujeito ele é alvo, né, de um poder total, sobre o seu corpo, né? O objetivo é normalizar nesse momento, normalizar o sujeito, certo? E a punição acontece, né, nas prisões em segredo, né, e existe um poder de punir autônomo,
certo? Depois da sentença, é o sistema que vai determinar, né, essa punição. Que os reformadores consideram isso, né, uma coisa bem como na época do soberano, né, certo? Então, assim, antes, né, no momento dos reformadores, na proposta dos reformadores, era como se fosse assim um indivíduo que fazia parte de um sistema, né? Ele estava em relação imediata com todos, ele quebrou o pacto. Nesse momento não é assim, nesse momento agora tem um sistema, né, que vai tornar o sujeito dócil, certo? Um corpo que ele é enquadrado no tempo, ele é enquadrado nos gestos, ele é um corpo treinado, é um corpo adestrado, é um corpo disciplinado, né? E o Foucault vai dizer que existiam 3 maneiras, né, de organizar o poder sobre a punição, né, do corpo. O primeiro era o poder monárquico, né, que existia um cerimonial que utilizava marcas de violência contra o corpo como uma forma de vingança, né, que aparecia aos olhos de todos como a vingança do soberano e machucava o corpo, certo? No momento dos juristas, dos reformadores, na proposta dos reformadores, que surgiu em um período curto, certo? Servia para requalificar o sujeito na sociedade, a punição servia para requalificar o sujeito, certo? Eram marcas e sinais que eram representações que servia como uma espécie de publicidade para a aceitação universal das leis, certo? E no terceiro projeto, que é esse que vingou no projeto carcerário, o que visa agora, certo, é a coerção do corpo, com instrumentos de manipulação, e a qual antes era esse poder total sobre o sujeito, estava na mão do poder soberano, e nesse momento esse poder total sobre o sujeito estará no aparelho administrativo, né, do Estado, certo? E aí o Foucault vai dizer, são 3 tecnologias de poder. Ele pergunta, como é possível que o terceiro se tenha finalmente imposto? Por que só o terceiro foi imposto, né, e ficou? Por quê, né? Então essa é a pergunta e aí eu finalizo este capítulo, né? Eu agradeço, logo estarei com outro capítulo do livro. Muito obrigada.